Que bom nós estarmos juntos mais uma vez para este tempo de equipamento, de planejamento. Vamos aprender um pouco mais sobre propósito de Deus em nossas vidas. Deixa eu te levar a mais um texto bíblico no livro de Provérbios, voltando um pouquinho no capítulo 16, no versículo 3, diz assim: entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Em outras versões, temos outras colocações como coloque os seus projetos, coloque aquilo que você sonha diante de Deus. Lembrando que nós falamos na última sessão de que quando nós começamos a experimentar o propósito da nossa vida, o nosso coração aquece, o nosso coração ferve por aquilo que nós estamos fazendo. Eu, quando saí ao campo missionário, aos meus 18 anos para 19, aquecia no meu coração uma certeza de que Deus estava me levando para uma nova terra. Eu saí da minha terra muito jovem, de Belém do Pará, e fui a Blumenau. Ali eu comecei a experimentar o que era viver os propósitos de Deus. Deus começou a realizar algumas coisas que em ambientes proféticos me foram profetizados, me foram revelados. E eu entendi uma coisa: à medida em que eu experimentava o propósito de Deus na minha vida, a minha visão espiritual começou a aumentar. E é nisso que eu quero falar para você neste momento. Quando nós começamos a viver o nosso propósito, a nossa visão espiritual amplia. Aquela visão que quando você ainda não está dentro do teu propósito é confusa, obscura, embaçada. Quando nós não conseguimos enxergar bem, é porque ainda não estamos vivendo o nosso propósito. Quando você começa a viver o seu propósito, a sua visão espiritual começa a se abrir. Veja uma coisa interessante sobre a vida do apóstolo São Paulo. Em 2 momentos ele declara isso: eu fui obediente à visão celestial. Em seus testemunhos, quando ele teve um encontro com Jesus, Paulo ainda, Saulo de Tarso, não entendia o propósito de Deus para a sua vida. Ele era religioso, cheio de paradigmas. Deixa eu até abrir um parêntese aqui. Eu tenho encontrado tantos filhos de Deus, cheios de tantos paradigmas, tão religiosos, tão legalistas, tão presos. A minha oração é que essas pessoas encontrem o seu propósito, o seu coração se torne mais leve. Por quê? Porque enquanto nós não experimentamos o propósito de Deus, fazemos as coisas para Deus, mas nós não estamos em Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo uma série de coisas, como Paulo estava fazendo. Ele achava que estava no caminho certo, perseguindo os do caminho, perseguindo aqueles que ele achava que eram contra a sua fé. Mas a hora que ele teve um encontro com Jesus, e Jesus revelou para ele o seu propósito, até mesmo Ananias não entendeu quando Deus falou com ele para ir orar por Paulo ou Saulo de Tarso. Ele tinha uma visão totalmente diferente do que Deus estava falando, porque ele tinha a visão daquele que era o perseguidor. Mas agora aquele perseguidor descobriu o seu propósito. Ele seria o maior de todos os apóstolos. Ele seria a grande voz de Deus para os gentios, para os reis e para Israel. O apóstolo São Paulo, quando experimentou a visão celestial do propósito da sua vida, os caminhos se abriram, os continentes se abriram. Eu quero declarar uma palavra profética nesta manhã sobre a tua vida. Que o propósito de Deus vai abrir para você uma visão que te levará a lugares que você nunca foi. Uau! Deixa eu te dizer isso uma coisa.
eu estava numa conferência e alguém chegou para mim e entregou-me um pequeno dicionário da língua portuguesa com a língua espanhola, a língua hispana ou espanhol. E ela disse assim para mim: Deus trouxe uma palavra ao meu coração de que Deus vai lhe usar em muitas situações com pessoas da língua hispana. Eu confesso para vocês que quando peguei aquele mini dicionário, eu até achei que era uma brincadeira. Como eu nunca tive vontade, de ir a certos lugares, mas quando Deus está fazendo para você ou fazendo você conhecer o propósito do teu chamado, às vezes te espanta, porque Deus te levará a lugares que você nunca foi. Deus te alçará a níveis que você nunca esteve. Quando nós encontramos o nosso propósito, nós encontramos a chamada de Deus nas coisas mais profundas que nós nem imaginamos. Eu peguei aquele dicionário, guardei ele. Para mim, aquilo não fazia muito sentido naquela hora. E a palavra que ela tinha me dado é que eu deveria estudar a língua hispana. E eu não fiz muita questão disto. E quando eu estou um dia lá no Canadá, essa experiência marcou a minha vida para sempre. Deus me levou a uma comunidade onde haviam várias nações representadas de várias línguas hispanas, tanto da América Latina como da América do Sul e como de outros ambientes onde se fala a língua hispana. E na hora que eu estava pregando, que o tradutor ou a tradutora estava do meu lado, a clareza de que Deus tinha me preparado algo para que eu vivesse o meu propósito, mas eu não tinha me preparado bem. Naquele dia, eu entendi que Deus estava me usando dentro de um propósito que eu não imaginava, que eu não esperava. Foi uma surpresa de Deus. E eu quero declarar isto para a tua vida. Se você viver intensamente o propósito de Deus, Ele te levará a lugares que você nunca foi. Ele te usará pessoas que você não poderá jamais imaginar que Deus iria poder te usar. Porque quando o propósito de Deus começa a se cumprir, Ele faz surpresas extraordinárias na nossa vida. Eu vivi isso intensamente e daquele momento em diante tivemos realmente muitas experiências, como por exemplo estar na Bolívia, envolvido em missões com Bolívia. Quantas vezes estive ali em várias cidades do país da Bolívia, nos envolvendo, pregando, ensinando. Era o propósito de Deus se cumprindo na minha vida. E aquilo que Deus tem falado para você, talvez você acha que isto está muito longe. Não, está mais perto de você que você possa imaginar. Só comece a viver esse propósito. Se apaixone pela visão que Deus tem te dado. Você vai perceber que a sua espiritualidade, a sua visão do mundo espiritual fica mais ampla. Você sai daquele raso, você sai daquela só tocar os pezinhos nas águas, você começa a entrar no rio de Deus. Quando nós experimentamos os propósitos de Deus, nós começamos a, como o profeta Ezequiel, não dá mais para atravessar, tem que ser a nado. Você começa a viver isso. E sabe, todas as vezes que eu olho para a minha vida e que a idade vai passando, eu começo a crer o seguinte: o propósito de Deus não diminui. Ele vai se cumprindo nas etapas que nós vamos fechando ciclos, vamos se abrindo novos ciclos. Os propósitos de Deus, eles sempre são alçados para cima. A vontade de Deus é sempre nos levar para níveis maiores. É por isso que eu te digo que quando nós vivemos o propósito de Deus, a nossa espiritualidade ela é elevada. Você para de olhar só ao teu redor, a tua visão é visão de mundo. Veja que o apóstolo São Paulo, o grande doutrinador da igreja, nós somos gratos a Deus pela vida do apóstolo São Paulo, que escreveu as cartas pastorais, que escreveu as epístolas às igrejas, porque quando Deus cumpriu o propósito na vida dele, ele abriu a visão para escrever aquelas cartas, que não eram cartas somente a igrejas locais, eram cartas que eram alimentavam aquelas igrejas, que traziam balizamento da doutrina. Por quê? Porque esse era o propósito de Deus. Quando falou lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Deus tinha realmente um propósito incrível com a vida do apóstolo São Paulo.
E hoje nós olhamos para ele e entendemos que o mesmo Deus que tinha propósito com Paulo, tem comigo, tem com você, e Ele quer elevar essa sua espiritualidade para que você viva. Comece a viver passo a passo. Só que às vezes tem pessoas que elas querem encurtar caminhos, eles querem vencer etapas que não deveriam querer dar meia volta, mas passar a etapa para que o propósito de Deus cumpra-se na sua vida. Talvez você vá precisar ser quebrantado. Um certo homem de Deus disse certa vez que para Deus usar uma pessoa, primeiramente Ele tem que quebrantá-la. E vou te dizer uma coisa, para você viver o teu propósito na tua vida, para você viver essa espiritualidade que estamos te motivando, Deus terá que te quebrantar. Deus terá que te quebrantar antes de te levar aos lugares mais altos, antes de te alçar aos níveis mais profundos, antes de te jogar aos lugares aonde Ele quer te colocar. Ele terá que te quebrantar para que você experimente o gosto desse propósito. Aí, meu querido, você não volta mais atrás. Muitas pessoas, às vezes, eu sou pastor há 25 anos na mesma igreja. E muitas vezes eu tive várias oportunidades de mudar de igreja. Mas eu entendi que havia um propósito para mim no Boqueirão, em Curitiba, e dentro disso eu comecei a desenvolver o propósito da minha vida, criando várias situações que eu entendi que era o propósito para a minha chamada nessa cidade, nesse bairro, no estado do Paraná, e eu tenho procurado viver isso. Não que seja fácil, não que não haja dificuldades, não que não haja dores. Eu vejo às vezes tantos pastores mudando de igreja a cada 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e não conseguem viver o seu propósito, porque eles não conseguem experimentar aquilo que Deus chamou para eles. Eles querem, em 1 ano, cumprir todo o propósito. Deixa eu te dizer, não vai acontecer assim, querido. Você vai ter que passar o processo nessa cidade, nesse bairro, aonde você está. Talvez eu esteja ministrando nesta hora um pastor que esteja muito preocupado com o seu tempo de igreja local. Comece a desejar o propósito de Deus para esse bairro, para essa cidade. Deus vai te usar. Você que está em determinado ministério, é final de ano e você já está pensando, eu não quero mais, estou muito desgastado. Levante-se e creia que Deus vai te dar graça para você viver o propósito na vida dele, na sua vida. Deus tem algo precioso. Que Deus nos ajude a viver os seus propósitos em nossas vidas, para que nós estejamos apaixonados e nós sejamos uma bênção dentro do reino de Deus. Eu quero orar, te abençoar, para que você viva os melhores dias do teu propósito na tua chamada. Pai, nós oramos agora intensamente. Oramos por esses pastores, líderes, oramos por todos aqueles filhos de Deus que possam experimentar o seu propósito na sua vida, que possam, Senhor, andar pela fé nesse propósito, para que eles saibam, Senhor, que há o tempo de se cumprir todas as coisas. Nós oramos e abençoamos que o Senhor traga clareza, nitidez, entendimento sobre o propósito de cada um, a chamada de cada um. É a nossa oração no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe abundantemente. A gente te aguarda no próximo Equipar. Que Deus aqueça no teu coração a tua chamada e o teu propósito. Os melhores dias você viverá em sua vida, em nome de Jesus. Se inscreva conosco em nosso canal, dá aí o seu like, compartilhe e não esqueça aí de tocar no sininho para que você receba as notificações do nosso canal. Deus te abençoe.